O Lula anda no jatinho, agora chegou no Rio Grande do Sul, no jatinho da Prevent Senior. Plano de saúde. Mas não, mas é alugado pelo PT. Porra, pera um pouquinho. A Prevent Senior alugando o jato um jatão. Que negócio é esse, né? Não aprendeu nada, cara. Não aprendeu nada. Aí o coach, o Ciro fazendo insinuação. Não, eu estou afirmando, com o peso da minha responsabilidade, que o senhor Luiz Inácio anda num jatinho da Prevent Senior, que deve ter um contrato formal, protocolar, por cima da mesa com o PT, mas desde quando a Prevent Senior é uma empresa de locação de avião? Exatamente, é esse ramo novo. Andava no jatinho da Croton. Percebe? Para quem ele mandou bilhões de reais do FIES. Tomou-se tédio. Mas rapaz, imagina eu, meu irmão. Imagina eu que sei disso tudo e ficar assistindo artistas importantes de quem eu sou fã fazendo esse tipo de apologia, tem que votar no cara, porque senão... Peraí, rapaz. Eu queria, inclusive, puxar esse assunto da arte. Porque é o seguinte, fiquei pensando sobre isso, eu sou muito saudosista, assim, porque eu gosto muito de... Eu sou mais ligado em literatura, né? O Brasil produziu, cara, Machado de Assis, Drummond. E aí depois veio aquela época que você estava falando dos anos 80, onde a gente tinha uma arte que era produzida cinema novo, e até a música, tal. Eu sentia uma reafirmação tão grande do que é brasileiro, do que é ser Brasil, cultural. A identidade do Brasil. E eu acho que isso cumpre um papel, obviamente, estético, porque o Brasil é fantástico. Eu falo isso, melhor culinário do planeta, país lindíssimo. Eu divulgo o Brasil pra caramba, sabe? Mas aí eu fico vendo que tem uma coisa de que hoje em dia os nossos artistas, é uma visão minha, tá? Eu não tô fazendo você concordar comigo, mas eu acho que hoje em dia a produção que a gente faz aqui, por mais genial que tenha muita coisa e é importante, empodera, etc., eu vejo duas coisas problemáticas. Primeiro, essa afirmação do nacional. Acredito que pelo brasileiro jovem não saber muito qual é que é a vocação do Brasil, a gente não sabe direito pra onde a gente tá indo, então é difícil pra gente hoje em dia falar, não, eu vou me apegar a esses valores aqui. Quais valores, né? O que é ser brasileiro do ponto de vista, sabe? Um americano sabe isso, eu acho, mais do que a gente. Agora, né, tá passando por crises e tal, mas, enfim, esse é um problema. E um outro que me interessa ainda mais é essa questão do consumismo, que você até fala um pouco. Que é essa coisa de justificar a tua existência. Olha só que eu sou uma pessoa que consumo tecnologia, sou interessado por um monte de coisa, gosto muito. Mas eu vejo que tem uma galera, inclusive de esquerda, que se declara de esquerda, extrema esquerda, que faz conteúdo e compra coisas que são, sabe, instrumentos da moda, simplesmente que criam escassez para você comprar um tênis pelo triplo do valor, entram nesses mecanismos e afirmam a sua identidade, não por ser brasileiro, mas não que não façam isso, mas mais pelo consumo, mais pelo não, eu quero comprar, porque, sabe, é só uma coisa que se retroalimenta, compra por comprar. E aí as músicas brasileiras, a nossa arte, tal, hoje em dia, não toda, mas uma boa parte, sabe, é uma afirmação disso. Então a música é sobre comprar, a música é sobre os valores que estão em volta desse consumo boçal, na minha opinião, sabe? Uma coisa esvaziada completamente de qualquer... Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu tô entendendo, mas assim, eu queria entender também sobre... tu tá propondo o quê? Que a gente faça algo mais... A única coisa que eu tô falando é que a arte, na minha opinião, que eu estudo arte antiga, eu sou novato, eu não sei nada, mas eu sinto que a arte sempre esteve num lugar de ajudar as pessoas a se conectarem com esses valores, entendeu? Mas ela está, Rolandinho, ela está. Deixa eu ponderar aqui algumas coisas, de novo, do geral para o particular, e eu reflito sobre isso. Na verdade, com a imposição do neoliberalismo como ideologia, que nos foi vendido como ciência boa, virou a ideia única. E a ideia única básica é o seguinte, transitou na alma, eu reflito sobre isso no livro, transitou, que é um pouco o que ele está dizendo. E eu tenho uma proposta prática para começar uma gravíssima revolução que nós temos que promover na humanidade. Mas é basicamente o seguinte, a minha geração, eu tenho 64 anos, mas ela... Até muito pouco tempo atrás, a gente buscava a felicidade, a gente está na vida mais ou menos conscientemente para ser feliz, né? Os filósofos sabem disso com clareza e já chegam ao niilismo de que isso não é possível, mas os poetas, os artistas, os intelectuais, os românticos... Não se deram por vencidos ainda. Né? Então, a felicidade era buscada num ambiente subjetivo, espiritual. Não estou falando de religião, mas pode ser até na religião. Mas assim, a minha geração se considerava... muito feliz na insurgência revolucionária. Nós nos considerávamos potentes para derrotar não só o cabo da esquina, a repressão e tal, mas a gente ia mudar a humanidade, os conceitos de família mononuclear, nas bases judaico-cristãs, a gente se achava. Sabe? A gente ia para a Assembleia de Estudante
e aí a transa era maravilhosa, e era misturada a transa com revolução e não sei o que e tal, enfim. Modernamente... Putaria do caralho. Putaria revolucionária. Putaria revolucionária. Daí saíram coisas muito generosas e grandes e grosseiros equívocos. Né? Grandes e grosseiros equívocos, mas grandes e coisas generosíssimas no mundo. Mas, modernamente, o que é que acontece? Hoje, o que esmaga a juventude no planeta, e entre nós isso chega a ser cruel, é que a felicidade não é mais buscada no ambiente subjetivo, e sim nesse ambiente materialista do consumo. Então eu nasço na favela de São Paulo, ou nasço na favela do Rio, ou na palafita do Recife, que pegou agora 100 e tantos mortos e tal, e eu sou bombardeado todo dia pelos todos os buracos na minha cabeça por compre, e aquilo não é uma coisa trivial. Para o garoto, aquilo é acessar o tablet. É o que vai deixar ele feliz, é o que vai permitir que ele seja feliz. Ele ter o celular, ele ter o tablet, ele ter o tênis de marca, é um elemento simbólico do êxito social dele no grupo. Para ele participar, né? Símbolo de aceitação dela ou dele pelo namoradinho ou namoradinha, que é o cara... Então, se ele não tem aquilo, ele é uma geração de fracassados. E ele não pode ter aquilo, porque esse padrão de consumo ele é fugidio. Na hora que eu consigo esse básico, eu tomo notícia de outro patamar e começa infinito, a minha angústia existencial. Então, nós estamos produzindo na humanidade, e entre nós brasileiros, com requinte de crueldade absoluta, nós estamos produzindo uma geração de garotos losers, fracassados, esses que não têm... A vida não serve para mim, a vida só me manda bala, a vida só me nega. E aí o que eu faço? Que é uma espécie de proteção. Eu arranjo um elemento comunitário, a minha fé em Deus, a minha autoajuda e o meu laço de pertencimento ali, e a minha fé em Deus, e é um fenômeno muito bom, sob esse ponto de vista, ou eu simplesmente sou a primeira vítima da cooptação daquela renda rápida do narcotráfico. A ilusão de que toma aqui um tostão, distribui ali, é venial, isso aqui é um pouquinho, não custa nada e tal, e eu sou então bucha de canhão para a polícia fazer de conta que está reprimindo, e nesse sentido, de novo, o Lula e o PT criaram uma legislação que meteram quase 800 mil jovens negros e pobres da periferia do Brasil na cadeia. Isso que eu estou lhe dizendo. Com que instrumento? Uma lei. Copiaram dos Estados Unidos a lei de repressão à droga, considerando que o crime de distribuição de droga sem violência nenhuma era um crime para ser caracterizado com prisão. Aquele menino que não cometeu nenhuma violência, na primeira noite que entra num presídio, ou se filia à facção criminosa, ou vai ser morto ou currado. E nesse dia em diante ele passa a ser um soldado da facção criminosa ultra perigoso. E a facção criminosa reina fora do presídio com um misto de terrorismo, porque quem desacatar vai morto, e clientelismo, de proteção da família que está desvelha e tal. Isso foi produzido pela dita esquerda brasileira. Os números são chocantes, assim. Atenção, irmão, se não for verdade isso aqui, você não precisa mais votar em mim. Quando o Lula tomou posse, o Brasil tinha menos de 300 mil presos. Hoje o Brasil, se botar os mandados de prisão em aberto, que são prisão, porque a pessoa está foragida e tal, nós estamos falando de 1.100.000 pessoas. Tudo garoto pobre, por regra. 70%, 80% garoto negro pobre da periferia, cujo primeiro crime não foi violência nenhuma, mas que o segundo em diante é violência bárbara. Lá no Ceará criaram uma facção, eu não vou dizer o nome aqui para não fazer apologia, mas eles degolam as pessoas e filmam e botam na internet. Você sabe que esse sentimento ele aumentou, ele está exacerbado, porque eu sou do interior de São Paulo, né? Eu cresci em Socorro. Mas agravou-se. Então, veja, essa felicidade consumista só vai ser revogada se a gente entrar numa dinâmica de reespiritualização da humanidade. É um serviço... aí tu ficou meio... mas a reespiritualização não significa religião, não. Significa voltar ao amor, à compaixão, percebe? Mas há um elemento prático para começar agora. E eu também refiro isso no livro. É o seguinte, você dizer na criança, na escola, que ela ao invés de, ao consumir, fazer só uma pergunta, ela passe a fazer 3. Isso é muito simples de fazer agora, já. Aliás, começou a ser feito em muitos lugares do mundo. Primeira pergunta, e única que se faz no Brasil, nos tempos selvagens que nós vivemos, é quanto custa? Que me predispõe ao bom, bonito e barato. Pouco importa se ele é produzido na China, e se é original, lá, etc, etc. Se é original, se está na 25 de março, etc. Então, primeiro, quanto custa? Se eu paro nessa, fodeu, vai matar o planeta, porque esse padrão de consumo está matando o planeta Terra. Então eu vou introduzir 2 perguntas mais. A segunda, a quem aproveita o meu ato de consumo economicamente, comunitariamente? Então eu posso começar a optar por comprar uma coisa menos sofisticada, até um pouquinho mais cara, se ela contiver a informação de que aquilo está gerando um emprego para o meu comunitário.
É pensar no outro lado, né? É o impacto que gera quem a tua aproveita o meu ato de consumo. Então eu tenho duas coisas aqui. Uma é malajambrada e mais carinho um pouquinho, mas a outra é sofisticada, mais barata um pouquinho. Mas eu faço... Não, quanto custa essa daqui eu vou levar. Não, peraí. Quem produziu essa daqui? Não, emprego ali na periferia de São Paulo. É um tomate menos enfeitado, menos encerado, mas é produzido por um comunitário meu. Então eu vou comprar um pouquinho mais caro e tal. Terceira pergunta. O meu ato de consumo é amistoso à natureza, na origem e no rejeito? Isso está acontecendo já. Quer dizer, muito bicho grilo está crescendo, a prateleira de orgânico nos supermercados está aumentando. Se a gente fizer um esforço de educação pesado nas crianças, a gente muda numa geração. E o papel dos estetas, dos políticos, da arte é fazer um pouco essa reespiritualização. E não é? Claro que é. E está sendo feita? Olha, em princípio sim. Em princípio sim. Agora você também tem outra questão nas artes. Qual é? É que elas estão se popularizando. A estética clássica era uma estética inalcançável ao povo. Você imagina o Michelangelo fazer a estátua do Moisés e dizer tão perfeita que ele bate ali e diz, fala. Ele próprio se encantou com a obra. Mas era um que fazia. Aí a estética está se popularizando. E isso vulgariza, no sentido mesmo do termo vulgariza. E aí fica essa grande discussão estética do sertanejo, não sei o que e tal. Eu estou noutra. Sabe, qualquer expressão cultural e artística vale a pena. Eu acho que vale também. Vale a pena e tal. O que nós precisamos fazer é dar bons exemplos ao povo. É que eu acho que essa outra desapareceu, quase. Você entendeu? É óbvio Mas que não é uma... Porque faz parte da ideologia neoliberal transformar o cidadão em consumidor. Isso. Ninguém mais é cidadão. Então é o seguinte, qual é a estética que o setor público está promovendo? Então o Bolsonaro satanizou a Lei Rouanet. Qual é o país do mundo que não faz fomento à sua cultura, com dinheiro público? Nenhum país do mundo deixa de fazer. Os americanos são o que são porque eles exportam o way of life deles, os elementos culturais deles, a identidade nacional americana via cinema. Sabe, via conteúdo, internet, essas coisas todas, eles estão ali o tempo todo. A Coreia do Sul, que é um fenômeno mais recente, é impressionante. Meteu um K-pop no mundo, está criando um estético. Com ampla adesão, né? Foi absurdo. É uma indústria cultural coreana, é uma indústria que está sendo fomentada há um tempo já. Pelo governo. Sim, e demorou um tempo para aumentar. Demorou um tempo. Claro, mas assim, funciona. Claro. Então, o que está acontecendo no Brasil? Você sataniza os instrumentos de fomento da cultura, por quê? Porque você quer ignorantizar o povo. Como é que prospera dois líderes de pesquisa cuja visão de mundo é a apologia da ignorância se o povo é esclarecido? Então, mas é que quando eu vejo os agentes da arte brasileira cooptados por esses discursos, eu fico sensibilizado nesse sentido. Sequelas da ditadura. Sequelas da ditadura, porque nós tínhamos uma ditadura. O grande consenso para derrubar a ditadura, também reflito sobre isso no livro, tinha que ser raso. Não podia ser uma coisa profunda. Sim, tem que ser imediato, né? Raso, era um tema simplório que era regionalizar o país. E isso deformou a consciência, a formação política dos líderes que sucederam a ditadura no Brasil, Fernando Henrique e Lula, os mais importantes. Então, eles só tinham a noção de regionalizar, anistia, essa eleição direta e tal. E toda essa geração de artistas que fez a resistência à democracia está fazendo 80 anos, 75 anos. Você vai querer que essas pessoas agora aceitem que a discussão não é só derrotar o Bolsonaro, mas discutir o que causou, os valores que levaram o Bolsonaro ao poder e, mais grave, o que nós vamos botar no lugar? Não, para eles é mais simples o back to the past. Mitológico, e olha como é a palavra, mitológico, porque o mito de um é igual ao mito do outro.